Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Amém? Feche teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida nesta noite. E é o poder desta palavra que vai trazer o teu poder sobre as nossas vidas. Eu acho que nessa noite tu venhas me usar mais uma vez apenas como instrumento na tua presença. Para que o Senhor me use apenas como instrumento. Porque uma argumentação humana não seria capaz de alcançar todas as vidas do templo que assistem pela internet, vão assistir esse culto gravado. Mas o teu poder pode fazer isso. Eu quero que o Senhor nos faça para termos mais uma semana muito abençoada na tua presença. Eu repreendo todo espírito, Senhor, contrário, espíritos de ansiedade, tenta tirar a nossa atenção deste momento, espíritos ensurdecedores, espíritos perturbadores, demônios que vêm para perturbar, quer tirar a atenção de tudo, estão repreendidos deste lugar, da onde chegar o áudio e o vídeo desse culto, para que nós possamos entender a tua palavra, pelo conhecimento da tua palavra sermos abençoados. É isso que nos propomos a estar recebendo nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Louvado seja o nome dele. Irmãos, é de uma complexidade muito grande nós lemos um texto desse e depois nós vamos discorrer em mais alguns versículos, inclusive do próprio Salmo 128, porque muitas vezes nos causa estranheza nós lemos algumas coisas e essas coisas não se completarem na nossa vida. Aí você lê um salmo desse que, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Aí de repente essa felicidade não está acontecendo em nossas vidas. Aí você fala assim, pastor, mas como que a Bíblia diz que como é feliz quem teme ao Senhor? Eu estou temendo ao Senhor e não estou sendo feliz. Onde está o problema? Será que a palavra de Deus ela não está mais se cumprindo? Será que o poder do Espírito Santo, no decorrer dos séculos e dos anos com que ele foi derramado sobre a face da terra, desde a ressurreição de Jesus, será que perdeu força? Porque uma coisa é nós lermos a palavra de Deus e a outra coisa é ela se cumprir em nossa vida. E quando não se cumpre, a nossa inteligência nos leva a certas tendências que geralmente culpa Deus. Culpa Deus. Quando não culpa Deus, culpa Satanás. E é muito difícil nós fazermos uma análise crítica da situação e entendermos por que o problema existe. E muitos de nós, muitos seres humanos, sofrem muito porque não entenderam a teoria ainda. Aliás, desde o Velho Testamento, a palavra de Deus, Amós capítulo 4, versículo 6, fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E esse conhecimento, a falta dele traz problemas para a gente. Que como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é feliz quem teme ao Senhor, faz uma referência sobre obedecer a palavra de Deus. Deixa eu te explicar, assim como estava falando para você, no momento do recolhimento do dízimo, não tem pessoas especiais, não tem dizimista maior, nem dizimista menor, não tem filhos privilegiados e nem filhos amaldiçoados. Depois da instância de criatura, quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E ponto. Por gentileza, as mulheres não se sintam ofendidas, mas filhos é do gênero humano, viu? Filhas também, senão daqui a pouco sai arrancando o cabelo, destruindo a chapinha, porque o pastor falou que só os filhos. Então, filhos, estou falando com o gênero humano. Então, somos filhos de Deus. E Deus, Ele não é parcial. Ah, eu gosto mais desse filho porque pesa 120 quilos, charmoso. Ah, não gosto desse filho que só pesa 40. Ah, gosto desse filho porque tem sabedoria. Que não, Deus nos vê como filhos, porque nós fomos enxertados através do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Então, antes de nós sermos interrompidos pela pilha, né, nós vamos voltar à mensagem agora. Eu quero dizer para você que, como é feliz quem teme ao Senhor, vem da sequência de obedecer. Porque a obediência ao poder da palavra. Eu estava te falando que Deus nos vê como filhos e todos nós somos iguais. Não tem filhos prediletos.
Então, quando a palavra de Deus dirigida às nossas vidas, ela tem uma sequência de coisas, a hierarquia. Então, por exemplo, eu estava te falando que quando Deus responde uma oração, responde porque o Espírito Santo pegou essa oração, levou até Jesus Cristo. Jesus Cristo avalizou a minha vida e a tua vida, e Deus o Pai liberou as bênçãos sobre nós. Só para que você não fique triste, Deus não ouve a oração de seres humanos que não esteja marcado com o sangue de Cristo. Porque Deus nos reconhece espiritualmente pelo sangue do Filho dele que está... Porque nós, a princípio, estávamos fora do plano já. Porque um dia uma pessoa desobedeceu. Ela desobedeceu por quê? Porque foi induzida por uma serpente. Por que a serpente estava possuída por Satanás? Eu quero explicar para você em Ezequiel 28:17. Não precisa abrir a tua Bíblia, que hoje nós estamos colocando aqui no telão, Ezequiel 28:17, para que você possa ler comigo. Será que acabou a pilha lá também? Deixa eu ver. Jesus. Ezequiel 28:17 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz você um espetáculo para os reis. Ezequiel 28:17. Você sabe que um dia teve um cara no céu que se chamou Lúcifer. Se chamou, hoje não chama mais. E depois eu vou ler mais uns textos aqui, você vai ver qual que é o nome dele. Porque um dia ele deixou de ser obediente e começou a ser rebelde. Deixa eu te explicar uma coisa muito profunda. A rebeldia não é uma virtude de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, a rebeldia é um pecado. O primeiro rebelde foi um anjo de luz caído que se chamou Lúcifer. E quando Lúcifer caiu, por que caiu? Porque o coração dele se tornou orgulhoso. E o orgulho foi um desprendimento da vida dele. Dá uma pincelada rápida quem era o cara. Ele era lindo, tinha muita sabedoria e tinha esplendor na vida dele. Você percebeu quando Deus... E tem outra. Satanás hoje está recebendo algumas atribuições que não são deles, que não é dele. Por gentileza, Satanás não tem nenhum poder. Sabe por quê? Satanás é tão criatura quanto eu e você. Satanás não criou nada. Satanás não fez nada. A palavra dele não faz nada. Por exemplo, o nosso Deus falou assim: haja luz e houve luz. Haja separação da porção de água com a porção de terra seca. Pum, a terra subiu e houve separação. Satanás não tem poder. Ele tem força de agir na nossa incompetência de sermos obedientes à palavra. Porque a preciosidade que eu quero que você entenda hoje, você que me assiste pela internet, o poder de Deus é tão minucioso para nós, que não tem nem mais nem menos, todos somos iguais, depende do nosso querer. E Satanás quis se tornar orgulhoso, o tempo que ele era Lúcifer. E o orgulho entrou no coração dele, porque ele era belo. Quem o criou belo? Deus. Ele tinha sabedoria, por quê? Porque Deus o criou sábio. Ele tinha um esplendor, a luz que ele tinha era muito grande. Quem deu tudo isso para ele? Deus. O que ele fez? Ficou orgulhoso, se rebelou contra Deus. Vamos entender melhor o que é orgulho. Por gentileza, coloca para mim, orgulho. Uma pessoa orgulhosa. Esse daqui eu pedi para fazer agora de manhã, que não estava no que estava preparado. O que tem e causa orgulho é uma pessoa orgulhosa. Que manifesta orgulho ostensivo, vaidade exagerada, que desvaloriza, que reage com desprezo ao que não considera a sua altura. Aquele que demonstra exagerado orgulho e amor a si próprio. Esse é a pessoa orgulhosa. E Lúcifer resolveu da cabeça dele, porque Deus havia o criado com algumas coisas maravilhosas, e um dia, qualquer dia a gente te explica melhor isso, mas ele era um cara que servia a Deus.
Muitos anos atrás tivemos um seminário e foi muito bem explicado tudo isso que ele fazia, o serviço que ele promovia, e aquilo trouxe orgulho para ele. Mas da onde saiu o orgulho? Da vontade própria dele. De achar o que ele estava fazendo para Deus já não era mais necessário. E ele quis tomar as suas próprias atitudes. E quando o orgulho entra em nossa vida, entra também a rebeldia. E a rebeldia traz malefícios para nós. Para nós começarmos a pensar na noite de hoje, será que nós passamos os dias obedecendo a Deus ou sendo rebeldes a Deus? Porque a escolha é nossa. Tanto que a escolha é nossa, que na rebelião que teve no céu, desceu um tanto de anjos com Satanás, e um outro tanto ficou adorando a Deus, porque houve escolha. Ele deve ter apresentado algumas argumentações, que ele ia ter um trono maior do que a de Deus, e está tudo na Bíblia. Depois eu vou pedir para um dos pastores um dia fazer um seminário sobre isso, para você entender, que eu acho muito importante. O que está nos atrapalhando hoje é a falta de conhecimento. A gente não quer mais ler a Bíblia. Nós estamos gastando pouco tempo com oração. Mas nós acreditamos em tudo que é balela. Por exemplo, se você não vier na igreja hoje, o diabo vai te pegar. Querido, o diabo, quando ele está no inferno... Não, ele não está no inferno. Está no lugar de tormento. O inferno ainda não foi estreado, né? Vai ser estreado depois da vinda de Jesus. No lugar de tormento que ele está, ele não pode sair de lá e falar assim, hoje eu vou pegar o pastor Marcelo, porque ele vai pregar na sexta-feira, já vou dar um rapa nele. Vou pegar o Petit, porque vai dirigir o louvor hoje, ele não vai dirigir o louvor. O diabo não pode fazer isso conosco. Que ele não tem autoridade nem poder sobre a nossa vida. Porque o que prevalece sobre a minha vida e a tua vida, você que está na tua casa, você que está me assistindo agora pela internet, é o poder da palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ponto. Por que não fomos livres pelo poder de Deus e Satanás nos induziu ao erro? Porque faltou obediência. O contrário de obediência é rebeldia, que foi o que derrubou Satanás. Apocalipse 12:9 diz assim: oh, rapaz, que bênção. Seu coração, o grande dragão, foi lançado fora. Presta atenção. Ele é a antiga serpente, chamada de diabo, ou Satanás, que engana ao mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Prestou atenção? Quando Deus criou o mundo, criou o jardim do Éden, Adão e Eva, tudo era perfeito. Na virada do dia, Deus passava, trocava uma ideia. Olha a intimidade que o ser humano tinha. Sabe que Deus é tão maravilhoso, que eu fico imaginando a seguinte coisa. Quando nós fazemos uma coisa e não dá certo, nós temos a tendência de isolar o plano, né? Falar, isso aqui não deu certo, você azeita. Cara, Deus criou os seres angelicais, os colocou para servir a Ele, e do meio aparece um que contamina um terço e desce. O amor de Deus é tão grande que Ele falou assim, então eu vou criar criaturas humanas. Veio para a terra, nos fez. Com o intuito de louvar a Ele. A desgraça incorporou na serpente e foi conversar com Eva. E aquela conversa foi fatídica, né? Porque aquela conversa arrebentou com todo mundo até hoje. Tem algumas teorias da conversa. Eu não sei se eu falo ou não falo. Falo ou não falo? Não vou falar, porque foi a conversa da serpente com a Eva. Diz algumas linhas teológicas que a árvore ficava no meio do jardim e a distância deles andarem era muito grande. Aquele a turma gosta de ficar procurando essas coisas. O problema foi a conversa. Uma mulher inteligente como Eva. A serpente fala assim, come do fruto. Pode não. O Adão falou para não comer. Não, mas é que Deus não quer que descubra as coisas. Come. Não como. Aí na última tentativa, Satanás deve ter falado assim, come que emagrece, bobinha. Come. Até hoje está com esse problema. Brincadeira, irmãos, não fiquem chateados. Você já pensou se foi essa coisa? Come que emagrece. Mexeu com a vaidade da mulher, né? Mas essa mesma serpente, incorporada
pelo diabo que foi lançado na terra, fez o serviço que ela tinha que fazer, enganou. O engano sobre a vida da Eva e a desobediência de Adão, porque a primeira ordem tinha sido dada a quem? A Adão. Não coma, não faça. Aliás, Deus deu mais atribuições de bens do que do mal, só falou para ele não comer. Ele tinha que tomar conta de uma coisa, mas ele não tomou conta daquilo que ele tinha que tomar conta e também desobedeceu. Entrou em rebeldia. Destino todos nós fora do paraíso. E essa desobediência gera problema em nós até hoje. Qual que é a maior preocupação de uma mãe quando vai ter um filho? A dor do parto. Tem gente que fala que são dores incomparáveis. Não era para ser assim. Pastor, eu estou cansado que eu trabalhei o dia inteiro. Não éramos para nós estarmos trabalhando o dia inteiro, porque a terra era para nos servir. A desobediência nos trouxe problema. E o questionamento que eu quero começar, já comecei a levantar, quero mais uma vez falar sobre ele. O que nós estamos fazendo durante o nosso dia? Estamos em obediência ou estamos em rebeldia? Quando Satanás propõe algumas coisas para as nossas vidas, que hoje ele não usa a serpente, mas usa pessoas, e dentro de nós pode ter o Espírito Santo, ou pode ter a vontade da nossa carne, chamada de vontades da carne, induzidas pelo erro que nós já temos dentro de nós. O que nós estamos fazendo? Porque a vontade de fazer é minha e tua. Aí quando nós fazemos errado, nós queremos nos eximir do nosso erro. E para nos eximirmos, nós falamos o quê? Ah, foi o diabo que fez. E muitas vezes, na maioria das vezes, o diabo não fez, quem fez fomos nós. O ser humano continua dando ouvido a Satanás. Ah, criticamos muito a Eva, legal, né? Viu? E nós nos dias de hoje? Por exemplo, hoje é o primeiro dia da semana, estamos reunidos aqui, já tivemos um culto 9 horas da manhã, foi pregado o mesmo tema, nunca consigo pregar as mesmas argumentações, porque eu uso esses textos, principalmente nesse aqui que está preparado, eu uso os textos, mas as argumentações Deus vai dando conforme a nossa necessidade. Por exemplo, hoje, já é 8h15, daqui a pouco a gente dorme e levanta. O que nós fizemos hoje? Nós obedecemos ou nós passamos o dia na rebeldia? Não, pastor, eu não fiz mal para ninguém. Não estou falando de fazer mal ou não fazer mal. Isso depende de nós. Eu estou falando em cumprimento ao poder da palavra de Deus, que um dia foi nos dado. Que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos o contrato de sermos representantes dele na face da terra. Já faz 20 horas e 15 minutos que nós estamos no domingo. Quantos ide nós falamos hoje? Porque a nossa missão é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, mas hoje é domingo. E daí? Vamos retornar a nossa memória curta. Ontem foi sábado. Aqui no nosso Brasil, pela legislação que é vigente das leis trabalhistas, sábado e domingo, 2 dias de descanso. Legal. O que nós fizemos ontem? No final de mais um tempo. Porque o tempo começou domingo passado, hoje começa outro tempo. Esse tempo pode ser um tempo de paz ou um tempo de guerra. Pode ser um tempo de amor ou pode ser um tempo de desinteresse. Pode ser um tempo de saúde, pode ser um tempo de doença. O tempo é tempo. E o que nós fazemos com o tempo? O que nós fizemos hoje? Ah, pastor, eu levantei pela manhã, fui dar uma volta, corri. Eu fui no mercado, fiz umas compras, ótimo. Aí depois nós preparamos o almoço, depois nós almoçamos, depois nós fizemos um churrasco, comemos todo mundo junto, ficamos felizes, descansei e vim para a igreja. Ótimo. O ID de Jesus, o que nós fizemos com o ID de Jesus? Nada, porque nós estamos preocupados com o nosso dia a dia. Já pensou em jejuar domingo? Ah, pastor, você está louco, mano. Domingo. Dia da gente fazer churrasco, comer macarronada. Imagine jejuar domingo. Mas Jesus ensinou no Novo Testamento que tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. Tá bom, não vamos ser radicais, não vamos ser fundamentalistas. Quanto tempo nós gastamos de oração hoje? Pastor, mas, viu? A Bíblia não nos proíbe de nada. Há dias que eu venho falando a mesma coisa para você, presta atenção.
Aqui você pode ter WhatsApp, você pode ter celular, você pode ter smartphone, você pode ter tablet, você pode ter televisão na tua casa, você pode ter TV com canal aberto, você pode ter TV a cabo, você pode ter tudo que você quiser. E use tudo quanto você conseguir usar. Seja justo. O mesmo tempo de mídia que nós gastamos em assistir um filme, assistir uma televisão, gaste orando. Parece que eu ouvi um amém. Então vamos falar de novo. Por favor, não é proibido você ter suas conversas no WhatsApp, você ter a tua página do Face. Eu gosto de Face para dar risada, que tem umas lá que é para doer a barriga. Tem gente que usa para atacar os outros, né? Cada um usa do jeito que quiser. Mas você não é proibido ter isso. Você pode ter televisão na tua casa, você pode ter Netflix, você pode ter cine do aluno, do Anula, você pode ter um negócio novo que é Amazon, não sei o que lá. Tem um monte de coisa de filme. Pode ter, não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, cronometra o tempo. O tempo é muito importante na nossa vida. Cronometra o tempo. Ó, eu gastei 3 horas e 50 entre o WhatsApp, Facebook e o filme que eu assisti à tarde. 3 horas e 50 de oração. Vamos começar a praticar a oração? Vamos começar a praticar o ID de Jesus? Quantos familiares? Familiares são as pessoas que estão extra casa. Então, por exemplo, hoje, meu pai com minha mãe é meu familiar. A minha família é eu e a Miriam. E a Aline quando está em casa. É a Aline ainda que é solteira. Então, a minha família é constituída de 3 pessoas. A Camila com o Júnior é meu familiar. Eles não moram na mesma casa que eu. Quantas pessoas da nossa família e quantos dos nossos familiares que não sabem o ID de Jesus porque nós não pregamos o ID de Jesus a ele? Nós estamos em obediência ou estamos em rebeldia? Se você não tem coragem, eu te falo, rebeldia. Rebeldia vem de Deus ou de Satanás? Satanás. Passamos o dia servindo a quem? A resposta é sua, porque eu não tive com você na tua vida. E nem posso estar, e nem se podia queria estar, porque para tomar conta só da minha já é um parto. E obedecer a Deus e obedecer a Miriam, velhinho, é trabalhoso. Fácil não. Deus, eu acho a pessoa mais bondosa do mundo. Da Miriam, já não posso falar a mesma coisa, né? Quando você está de mau humor, amigo do céu. E se você tiver com dor, leva um dia para passar o dia com você. Né? A turma fala, ai, teu pai está com uma saúde irritante. Tadinho, velho, leva para você. Não tem problema. Porque as coisas são muito boas quando nós vemos com outros olhos. Por quê? Porque nós temos uma análise segundo aquilo que nós queremos ver. Por exemplo, se você me olha e fala assim, ai, o pastor é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Sou um cara, na maioria do dia, mal-humorado. Se você vier trabalhar comigo, trabalha certo. Que se eu combinar uma coisa com você, você não fizer certo, eu vou falar para você, bicho, mas você não combinou? Ah, mas não deu. Mas por que não deu? Então não fala que ia fazer. Eu não brigo ninguém fazer nada, mas se for fazer, faça bem feito. Você já pensou, Deus, nos 6 dias da criação? Ah, vou criar as coisas. Pô, rapaz, mas falei que ia criar? Ah, não vou criar nada. Você já pensou se no mundo não tivesse vegetação? Como que o oxigênio ia virar? Você já pensou se na criação Deus fala assim, esse negócio de água potável, precisa não, tem água salgada lá, que beba água salgada. É assim que nós fazemos com a obra de Deus. Nos propomos a fazer, no meio do caminho deixamos de fazer. Se você fizer isso perto de mim, você vai ouvir. Aí você vai falar que eu sou mal-humorado, que sou bravo. Não sou bravo. Só que eu aprendi que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que agradar primeiro a Deus. Aliás, no Novo Testamento, a Bíblia ensina assim, não trabalhe só para o teu Senhor que te enxerga. Aliás, nós lemos isso alguns dias atrás. Trabalhe para o teu Senhor como se você estivesse trabalhando para Deus. Isso é obediência. E rebeldia é tudo aquilo que não está no contexto da palavra. Olha o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 3. Houve o negócio aqui é... Eu vou contar um negócio do estralo do dedo, vocês vão dar risada. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Tito capítulo 3, versículo 3. Essa é a vida sem Jesus Cristo. Uma vida conduzida por Satanás.
Porque a primeira rebeldia partiu do céu. Aí você me pergunta, Deus sabia ou não sabia? Sabia. Por que não impediu? Porque Deus não quer ninguém escravizado. Ele é o Deus da liberdade. E Satanás resolveu medir força com ele. Perdeu. E hoje tem dois lugares para nós estarmos, do lado de Deus ou do lado do demônio. Não existe meio nessa batalha. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. O espírito e a carne lutam dentro de você. Porque um deles quer te dominar. A quem você vai deixar? É melhor deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Porque daí nós teremos as atitudes de Jesus. Aí seremos verdadeiros cristãos. Você entende por que quando eu me refiro a nós, povo de Deus, eu não falo crente? Porque crente para mim é uma coisa muito ruim. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Seguir os passos de Cristo. Parece que eu ouvi um amém? Se não formos cristãos, somos endemoniados. Essa é a realidade do dia a dia. Cristão ou endemoniado? A análise crítica da situação é cada um de nós que fazemos no nosso dia a dia. Aliás, vou te pedir uma gentileza. Não deixe para fazer essa análise crítica na hora de dormir. Porque às vezes nós passamos 12, 14, 16, 18 horas acordados, pecando. É um espaço muito grande de tempo. Se a morte chega ou se Jesus volta, dependendo do estado que nós estivermos, é para onde nós vamos. Se estivermos em obediência, céu. Se estivermos em rebeldia, inferno. Pastor, não tem um lugar. Não tem. Ah, mas não tem. Na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem. Cristão segue o poder da palavra de Deus. Obediência. Você pode concordar comigo que os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram? Vou te perguntar de novo. Você pode concordar comigo que os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram? Não me convenci. Você pode concordar comigo que os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram? Por quê? Hoje nós estamos entendendo o que é obediência e o que é rebeldia. Obediência traz a vida. A rebelião, a rebeldia traz a morte. Você quer vida para essa semana ou quer morte para essa semana? Coisas espirituais agora. Não quero que você morra essa semana. Se morrer também, vai ser enterrado. Tranquilo. Aliás, tem que desmistificar esse problema da morte para nós cristãos. Viu? Se você é uma pessoa que tem medo da morte, se conserte com Jesus, porque vai chegar. Qualquer dia chega na tua vida, chega na tua família. Esteja preparado para isso. Ninguém escapa disso. Temos um tempo de vida para decidirmos. Se nós estivermos em rebeldia, morte eterna. Se estivermos em obediência, vida eterna. O tempinho que nós vivemos aqui, 70, 80, 84, 85, é só um tempo segundo aquilo que nós estamos vivendo. Mas o principal está na eternidade. E a eternidade depende do que nós estamos vivendo aqui, nesta noite. Amém? Somos chamados para sermos filhos de Deus, como Jesus, filhos da obediência. Nosso Deus nos chama à obediência e faz promessas sobre isso. Amém? Primeira promessa está em Isaías 1, 19 e 20. Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, presta bem atenção, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Repita assim comigo: se eu estiver disposto a obedecer, vou comer o melhor dessa terra. E desculpa, a palavra de Deus não é pesada. Não traz transtorno. Não pede nada que não podemos fazer. Afirmo isso porque o próprio Deus mandou o Filho em forma de homem. Nasceu de uma mulher chamada Maria. Se desenvolveu, chegou à idade adulta, fez o seu ministério
não pecou, foi morto pelos homens e ressuscitado por Deus. A vinda de Jesus à face da terra é um grande ensinamento para nós, em carne, que a obediência pode fazer parte da nossa vida. Essa semana nós temos o final desse mês, o começo do mês de maio. Aliás, domingo que vem, mais um aniversário, 10 anos de comunidade, estaremos comemorando domingo, beleza? Você espere para a surpresa que vai ter, né? Vai ter um envelope. Nada, vai ter bolo. Brincadeira, não tem envelope não. 10 anos, irmão, é tempo pra caramba, rapaz. 10 anos atrás eu tinha 42. Mas tá bom, graças a Deus. A obediência gera vida e a rebelião gera morte. Sabe o que significa a palavra obediência no grego? Olha só que interessante isso. Upakoi. Upo quer dizer sujeito a. Aku quer dizer ouvir. Obedecer é sujeitar a ouvir. Ouvir o quê? Aí você pega, pá, a palavra faz uma ligação extra inteligência e vai no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Você quer ouvir quem essa semana? Se você ouvir Deus, a tua fé aumenta. Se você ouvir Satanás, ele te afunda mais. Seus ouvidos estão prontos. Pastor, o que o senhor acha da ideologia de gênero? Coisa do demônio. Para mim, quem nasce homem é homem, quem nasce mulher é mulher. Um homem com mulher casa, faz sexo e gera filho. Os filhos são a nossa cara, nós educamos, nós colocamos gente melhor na sociedade. E assim nossos filhos crescem, saem de casa, porque a gente não cria filho para a gente. Principalmente quem tem filha, né? Gasta um feijão danado com a filha, dá estudo, dá bonito. Aparece um bacana e leva a filha embora. Graças a Deus que depois deu neta bonita. Isso eu estou falando da minha filha, já. Entendeu? Mas essa é a vida. Agora tem cristão ouvindo besteira. Já tem cristão quase concordando que daqui uns dias o homem fica grávido. Pastor, mas será que não tem nenhuma possibilidade? Cara, quando a pessoa fala, dá vontade de chapar na orelha, falar assim, vem cá, eu vou voltar para o meu tempo da carne, vamos resolver na pancada, que daí você entende. Irmãos, a obediência, obedecer é se sujeitar a ouvir. E um dos nossos maiores problemas está aqui, na falta de humildade para queremos ouvir mais Deus falar conosco. Que na maioria das vezes queremos falar mais e ouvir menos. Por exemplo, no sentido da oração, precisamos descobrir a seguinte coisa: Deus fala coisas mais importantes a mim do que eu a Ele. Portanto, devo ouvir mais e falar menos. Sabe o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,11? Viva quieto. Trabalha com a tua mão. Mas hoje, acho uma palavra elegante, bonita. Mas hoje, o peão quer cuidar da vida dos outros, quer tomar conta do Face dos outros, ver onde foi, ver o que fez, ver o que comeu, e não tomar conta da sua vida. Vive falando, irmãos. Lá no interior de Osasco, Grande São Paulo, quando eu era criança pequena lá, tinha gente que falava assim, quem fala demais dá bom dia para cavalo. E já faz 40 anos que eu saí de Osasco e tem gente dando bom dia para cavalo até hoje. Tudo bem que eu converso com pássaros, não tem problema. Lá em casa a gente fica lá com as calopsitas da gente. Vem papai. Mas cavalo não dá para conversar, irmão. Até conversar com calopsita, depois ela fala tudo que eu falo, fica bonitinho. Aliás, até o papagainho lá, esses dias andou ensaiando lá umas pregações que eles querem vir pregar, né? Mas eu não vou deixar. Vai que o periquito prega melhor que eu, perdi a chance. Mas tem gente que fala demais e dá bom dia para cavalo. Quantas horas do dia que temos a sensibilidade de lermos a palavra de Deus e esperarmos Deus falar conosco? Mas a ansiedade da vida faz com que começamos a pedir coisas repetidas para Deus. Você acha que Deus não sabe o que nós precisamos? Vamos pegar um pedacinho da oração. Quanto tempo de agradecimento e quanto tempo que estamos pedindo?
Desculpa, a realidade é o seguinte, tem gente que só pede, não agradece nem a meia que está vestindo. Ao ponto de almoçarmos, não agradecemos a Deus pelo lugar de sentar, uma cadeira, uma mesa e um prato de comida. E desculpe te falar, a realidade do nosso país é que tem muita gente que nem um prato de comida está tendo. Com todo respeito, por gentileza, não me entendam mal. Mas aí você quer orar por quem está morrendo na Síria, esquece de orar para você que está aqui no Brasil. Aliás, a palavra de Deus fala que quando você se dispor a pregar, cuide primeiro da tua casa, depois você vai dar pitáculo na casa dos outros. Por quê? Nós não estamos nos sujeitando a ouvir. Se não estamos fazendo isso, não estamos em obediência. Se não estamos em obediência, estamos em rebeldia. As coisas não mudam em minha vida. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus. Mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Você tem coragem de repetir isso comigo? Vamos junto? 1, 2, 3 e... As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus. Mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Pode aplaudir. Pastor, mas eu não tenho a sensibilidade de ouvir Deus falar comigo. Tem gente que fica assim, mas Deus fala mesmo, fala. Se você ainda não tem tanta intimidade do Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo te revelar coisas, Deus também quer falar com você através da leitura da palavra. Essa semana agora, que está terminando, que já terminou ontem, hoje nós estamos em um novo dia, teve dias de angústia, teve dias de peleja, teve dias de falta de dinheiro, teve dias de falta de saúde, teve dias de falta de paciência, teve dia que só foi problema, só intriga. Sabe aquele dia que você está naquela fase que todo o sinal está vermelho, toda a faixa viva tem um peão para passar? É aquele dia que você está chegando para estacionar, o carro da frente da ré de 500 metros estaciona no teu lugar, você não tem um tostão para você parar no estacionamento. Tem dia que a gente está andando, parece que tem uma nuvem de chuva só na cabeça da gente, dando raio. Você já percebeu isso? Não dá nada certo. Você fala, meu Jesus. Aí você fala assim, esse demônio desgraçado está me perseguindo. Viu? Está faltando a presença de Deus quando o bagulho está desse jeito. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os... Meu irmão, se a nuvinha está dando raio na tua cabeça, não tem um de Deus ali perto, nem você está na presença de Deus. Porque provavelmente já levantou de mau humor. Essa porcaria de vida, eu não aguento mais esse emprego. Você não aguenta mais o emprego porque você não tem competência de cumprir o contrato que você fez com a empresa. Porque nós somos mentirosos quando assinamos um contrato. Olha, você vai trabalhar, Aí daqui a pouco, a pessoa chega e fala assim, eu detesto essa hora de almoço, eu queria almoçar 1h da tarde e a empresa me manda às 11. Você já conversou com alguém e falou, olha, o meu estômago não consegue comer cedo. Dá para você trocar o meu horário de almoço para 1h da tarde? Essa coisa de inteligência, de sabedoria. Não, o desgraçado empaca. Você já viu uma pessoa empacada? Espera, graças a Deus aqui não tem um que empaca, mas o peão que empaca é uma desgraça. Você dá bom dia para a pessoa e fica assim, bom dia. Passo para você. Tudo bem? As minhas custas vai, tudo bem. Como é que foi teu dia? Uma porcaria. Ô, Satanás. Só fala besteira, de noite teu sonho vai ser o quê? É dragão correndo atrás do você, nego te dando tiro, cachorro mordendo teu pé. Irmão, o pesadelo vem do resultado do dia. Sabe por quê? Vivemos na desobediência. Porque a palavra de Deus tem que estar aqui, ó. Salmo 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A tua noite é tranquila. Amanheceu o dia, o Senhor é meu pastor, Ele não vai faltar no meu dia, vou ter um dia abençoado. Os problemas virão? Poxa, como sempre. Mas eu vou praticar o que Deus fala
comigo. Irmãos, pessoas autônomas e rebeldes não ouvem, apenas discípulos e filhos que ouvem a Deus. Vou repetir. Pessoas autônomas, que são aquelas pessoas que dizem que não acreditam, hoje conhecido como ateus. E rebeldes não ouvem, apenas discípulos e filhos ouvem Deus falar. Aí eu vou te dar uma notícia mais triste: Deus não fala com rebelde. Tem gente que fala, está a vida inteira orando, não aconteceu nada. E não vai acontecer, você vai morrer de velho, vai estar gagá, com aquela bengalinha toda raspada, sem a borrachinha, caindo, e Deus não fala com você. Sabe por quê? A rebeldia tomou conta da mente. Não quis obedecer a Deus um minuto da vida. Aí tem algumas teorias comigo, que tem muita gente que detesta minhas teorias. Mas eu vou falar umas. Por exemplo, não vou falar. Não, porque é terrível. A tua mãe tem quantos anos? 89 anos. 89 anos. Essa lindeza de mulher. Por que a Yolanda não põe ela num asilo? Sabe por quê? Porque foi uma excelente mãe a vida inteira para ela. Obedeceu os princípios da vida. Não estou falando de cristianismo, estou falando de obediência às normas da sociedade. Aí tem pessoa que é ruim, põe filho no mundo, maltrata, cria daquele jeito, tudo estrupício, só falou palavrão a vida inteira. O final dessas pessoas é no asilo. Duvido, que até hoje eu não vi. Eu sou um cara que converso muito. Quando a gente vai dar caldo de noite, aí no inverno, que a gente cisma de fazer umas bondades, né? Que também não é obrigado a fazer, porque... 1999... Aí a gente vai dar pão, lanche, marmita, já fizemos de tudo, a gente faz tudo. Aqui é ação social nossa, aqui é ferrada. Aliás, toda quinta-feira estamos dando janta. Você que queira trabalhar, fala com a pastora Cibele. Pastora Cibele, levanta, fica em pé, porque só levantar a mão também não aparece. Fica em pé, conversa com ela, que a Flávia hoje está viajando. Estamos precisando de voluntários, viu? Preciso de voluntários para vir nos ajudar na janta. Preciso de voluntários para o evangelismo. Preciso de voluntários novos para a equipe de recepção que nós estamos montando. Você que quer ser um voluntário, conversa com o pastor Ivan, conversa com a Sibéria, que nós estamos precisando de gente. Quinta-feira a gente dá janta aqui. Essa última quinta tinha 32 crianças, né, Cláudia? 31 jovens e 30 adultos. Comida de primeira qualidade sendo dada para essas pessoas. Aí teve teatro para as crianças, teve pregação para os adultos, louvor. Essas pessoas foram evangelizadas e demos alguma coisa para elas. Na rua, moradores de rua, a gente leva, dá um caldo, a gente já deu chocolate quente, a gente dá lanche. Aí eu vou conversar com as pessoas. Por que você está na rua? Ah, pastor, porque a minha família não me aceita. Nossa, mas por que a tua família não aceita? É, só sabe como é que é, né, pastor? Então a gente entrou naquela lá e falei, tá, então você ficou viciado e não quis sair. Não, mas eles não me aceitaram. Mas quem vai aceitar você roubando as coisas dentro de casa para trocar por droga? Aí a família tanto que ajuda que um dia cansa. Aí o peão vai morar na rua. Sabe de quem que é o dó? É do diabo. Porque ninguém nasceu para morar na rua, ninguém nasceu para morar embaixo de pontilhão, ninguém nasceu para passar fome. Porque Deus não é injusto, Deus não pratica injustiça, Deus não faz mal para ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13 está escrito assim: Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Antes do versículo 14, cada um de nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, que depois de projetadas em nossa mente, sai da nossa boca e se torna uma ação. E eu volto com você em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz assim: de Deus não se zomba, tudo quanto o homem plantar, o homem vai colher. Pastor, vamos fazer visita no asilo? Não vou. Não gosto de ir. Lugar ruim, só de pessoas ruins. E se você não for bom com a tua família, é para lá que você vai, velhinho. Hoje está novo, né, bonitão. Trata bem. Que você planta, você colhe. Que você planta, você colhe. Fugiu disso? É do diabo. Ah, estou com dó. Ah, pastor, estou morrendo de dó de uma pessoa porque ela ficou desempregada. Por que ficou desempregada?
Ah, porque o diabo atentou. Não. Desculpa. O diabo não tem poder de tentar ninguém. Ele vai agir na nossa incompetência. Que hora que era para entrar? Que hora que era para sair? Chamou para extra, você não foi. Era para entrar 7 horas, entra todo dia 7h20. É para sair 5 horas, 4 horas, já está com a mão lavada, sentado no vaso do banheiro, com o pé em cima da bacia, para ninguém te ver por debaixo da porta. Pois a hora que vem o desemprego, você vai falar que foi o diabo, velho? Ah! Igual diz o da telha, me ajuda aí, mano. E isso eu te falo porque antes de eu ficar só como é uma desgraça, ficar como pastor titular, que às vezes, ficar quieto. Eu trabalhei em 2 multinacionais muito boas. E lá dava esses perdidos, cara. Daqui a pouco você viu uma empilhadeira parada, fulano sumiu. Pô, mas nós saímos 5h20, cara, 4 horas o cara desapareceu. Tinha gente que tinha diarreia todo dia, 4 horas. Ia pro banheiro. Tinha nego que ia beber a caixa d'água da empresa, porque dava 4h30, eu vou tomar água. Eu não voltava mais. Quando vem o corte, vai cortar quem é bom ou quem é ruim? Quem é ruim. Você é ruim porque a empresa é ruim? Não, você é ruim porque a tua natureza é ruim. Porque não tem Jesus na tua vida. Porque uma pessoa rebelde não está debaixo da obediência. Mas fica tranquilo que o discípulo obediente recebe em sua vida as bênçãos do Senhor. Amém? Quantos obedientes eu tenho aqui nessa noite? Uhul! Glória a Deus. Quantos obedientes que eu tenho em casa nessa noite? Eu não vou falar o que eu não vi. Salmo 128. A provisão pelo trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho. Versículo 2. O obediente recebe alegria pela satisfação. Eu acho que tem os slides já disso daí. Alegria pela satisfação. E será feliz. Versículo 2, parte B. Abundância pela prosperidade. Você é próspero. Versículo 2, parte C. A estabilidade na tua família. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Versículo 3 do Salmo 128. A bênção pela obediência. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Amém. Quem teme a Deus é para ser bênção ou para ser maldição? Bênção. Agora desculpa a pergunta que eu vou fazer. Não quero que você fique chateado. Mas se não estamos recebendo as coisas boas de Deus, a falha está em nós ou em Deus? Responda só para você, não precisa responder para mim. Não gosto de causar constrangimento. Mas a verdade que tem que ser pregada, ela tem que ser dita. A minha vida está um inferno. Não, irmãozinho, se preocupa que o inferno não foi nem estreado ainda. Você não tem noção do que é inferno. Nem Satanás e os demônios ainda estão no inferno. Ele não foi estreado ainda. Segunda parábola de Jesus no Novo Testamento, né? O rico e Lázaro. Então, em um lugar de tormento, o outro está no lugar de descanso. O lugar de descanso não comunica com o lugar de tormento, nem o lugar de tormento com o lugar de descanso. Por quê? A realidade para onde nós vamos está sendo decidida hoje. E hoje Satanás está querendo tirar a atenção da nossa vida. Porque o futuro é certo dependendo do que nós fazemos hoje. Primeiro dia da semana você já veio buscar a presença de Deus. Da alegria do meu coração como boca de profeta, quero declarar, essa semana será uma bênção sobre a tua vida. Com feriado e tudo, você vai bater tua meta. Se prepara que amanhã é um dia de emenda de feriado. Mas o que você precisar, Deus faz acontecer na tua vida. Porque a obediência traz a bênção sobre a vida da gente. Aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle. A prática da vida de obediência libera a vida abundante. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50, diz assim: sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o meu Pai me mandou dizer. A vida abundante vem de Deus para as nossas vidas. Gera contemplação da presença de Deus. Isaías 62 diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir?
Pergunta o Senhor. A esse eu estimo, ao humilde, o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isso quer dizer, a presença de Deus estará na tua vida, se você for uma pessoa humilde, contrito de espírito e que treme diante da palavra de Deus. E tremer não é ter medo, é respeitar a palavra e é obedecer. Traz maior intimidade com Deus, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Esse versículo dava mais um sermão de umas 2 horas. Fica tranquilo, não vou. Eu vou terminar às 9. Porque a gente já ficou endemoniado. Ai, Deus do livro, passou até meia-noite. Gozado que está em casa assistindo uma série fica 6 horas. Irmãos, tem gente que fica apertado, quase faz xixi na calça. Não levanta para não perder o filme. Vem na igreja, tem filho de crente aqui que não consegue fazer 15 minutos. Vai beber água, vai no banheiro, vai beber. Esse dia eu fiquei lá, volta. Pastor, está comendo? Volta. Quem eu sei que tem problema de saúde, aí eu liberava. Porque, irmãos, com essa cara de tonto, esse jeitão de andar, é só para enganar o diabo. Isso aqui eu conheço todo mundo. Sei dos pró e dos contra. Agora tem gente que vem para a igreja e não consegue ficar sentado para ouvir a palavra. Aí eu pergunto, irmão, você está com problema de pressão alta? Obrigado, Lumi. Lumi linda do Senhor. Lumi só não vai no oculista. Se der óculos para Lumi, Adriano está na roça. Maldade minha, né? É que de vez em quando eu faço assim, uma maldade para minha asa não sair. Tão bom que eu sou. Não é, Edu? Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, a coisa não está sendo melhor, porque nós não estamos entrando no viés de obediência. Se o próprio Jesus falou que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, quantas vezes na vida que nós não estamos amando a Cristo? Estamos tendo o título de crentes. Porque crente é aquele que alguma coisa existe porque ele viu, não é porque ele sente. Estabelece alicerces inabaláveis. Presta atenção, esse texto está em Mateus 7, 24 ao 27. Presta atenção na justiça e no equilíbrio das coisas do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica, presta atenção, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Ponto. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. O que deu? O vento. E as águas do rio deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a queda. Presta atenção, que a mesma coisa aconteceu com um e aconteceu com o outro. Um escolheu pôr a casa sobre a rocha, o outro escolheu pôr a casa sobre a areia. Os dois construíram a casa. O que acontece para um, acontece para o outro. Eclesiastes 9:2, tudo é comum para todas as pessoas. Um dia vai morrer teu pai, um dia vai morrer tua mãe, um dia vai morrer você, um dia morre teu cachorro, um dia morre o teu vizinho, um dia morre! Teu carro bate, o carro do outro bate, você leva multa, quem não faz multa, né? Por exemplo, você comprar um carro e nunca tirar da garagem, você nunca vai ser multado. Tem chance. Mas tudo acontece igual. Um cara construiu a casa sobre a rocha. Sobre as duas casas caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos contra as casas. Quem fez sobre a rocha não abalou. Quem fez sobre a areia caiu. Qual que é a moral dessa história? Aonde nós estamos construindo a nossa casa. A casa aqui vira a vida. A areia são as coisas do mundo e a pedra chama-se Jesus Cristo. Você está levando a tua vida por Jesus ou pelas coisas do mundo? Se você está por Jesus, você está na obediência. Se você está nas coisas do mundo, você está na rebeldia. Quem anda na rebeldia, cai.
Cai, não tem como. Quem está firmado em Jesus, o vento sopra, não derruba. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida. Essa semana, Satanás vai se levantar por um caminho, que é um tempo. Mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua presença. Porque Deus estará contigo todos os dias dessa semana. Porque você começou a semana em cima da rocha que se chama Jesus. Põe força na tua mão, aplaude e glorifica. Fica de pé nesta hora. A obediência cria um ambiente de honra. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você presta atenção como a coisa, ela é uma coisa dependente dos atos? Quem me serve precisa seguir-me. Qual foi a ordem que Jesus deu à igreja? Qual foi a ordem que Jesus deu à igreja? Ide, pregar o evangelho. Qual é a ordem que da igreja passa para a nossa individualidade? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado depende da pessoa que recebeu. O ide pregar o evangelho é a nossa parte. Nós estamos, eu fiz a conta hoje cedo, 118 dias, 117 dias do ano de 2018. Não é que estamos terminando o 4º mês, fosse 30 dias por mês, daria 120, como fevereiro falta uns dias lá para completar o negócio do sol, os caras só inventam mal, mas tá bom. Nesses 120 dias, faça uma conta rápida sobre a tua cabeça. Quantos dias de obediência servindo a Deus, quantos dias de desobediência servindo Satanás? Pastor, mas eu não servi Satanás, serviu. A nossa consciência não nos deixa refletir sobre isso. E aí que está um dos grandes problemas da população. Por exemplo, agora em outubro nós temos eleições. Estamos passando por momentos difíceis aqui nesse país, né? Uma coisa louca. Você acredita nas coisas certas ou nas coisas erradas? Depende do teu ponto de vista. Depende do teu ponto de vista. O Estado é constituído, não é o Estado que eu falo hoje, Brasil, não é o Estado de São Paulo, Estado como nação, ele é constituído. Ele é constituído do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. E o Ministério Público, que seria o 4º poder, mas as leis tentaram dar uma bloqueada nisso, né, porque é quem está sendo pago para nos defender e para ver se os outros 3 poderes estão fazendo tudo certo. Tem gente hoje que não acredita mais no poder do Estado, e acredita nas coisas que as pessoas contam. Como tem gente também que não acredita mais na Bíblia. Por exemplo, a vida financeira está difícil, está faltando obediência à palavra do dízimo e da oferta. Aí tem uns desavisados de alguns youtubers aí da vida, que são pessoas usadas por Satanás. Ah, mas o dízimo é do Velho Testamento. Mentira, o dízimo também é do Novo. Jesus chama os caras e fala assim, ó, você dá a dízima do hortelã, do coentro, e não é para parar de fazer isso, cumpra toda a lei. A lei que era do Velho traz para o Novo, e chega do Novo a gente não quer dar dízimo. Aí Satanás entra na tua vida. Aí eu vou levar você em Ageu. Tudo que você ganha parece que põe no saco furado. Quanto maior o teu salário, maior é a tua despesa. Você compra uma calça nova, boa sim, que não é dessas calças rasgadas. Aí você vai sentar num banco da praça, fura a calça, porque sentou em cima de um prego. Comprou um carro, pneu novinho, pôs 4 pneus, pega um buraco e estoura o pneu. Satanás usa de coisas para ir destruindo a tua vida, porque não tem proteção. Porque quem protege a vida do cristão é o poder da palavra, é a obediência à palavra. Mas nós estamos dando ouvido a qualquer idiota falando.
E não damos ouvido à palavra. Por quê? Porque nós não lemos mais a Bíblia. Equilibra as coisas. Não estou falando para você parar de fazer o que você quer. O tempo é teu, está na tua mão. Gasta tempo com a mídia? Ora. Gasta tempo com a mídia? Ora. Gasta tempo com a mídia, gasta tempo com a mídia, gasta tempo. Aí vai dormir. Aí acorda, gasta tempo com a mídia, com a mídia. Oração ficou. Lá de vez em quando aparece na igreja, ora. Aí manda orar, a pessoa não tem mais argumento para orar, Sueli. De vez em quando a gente põe umas orações aqui de joelho. Tem gente que com 3 minutos já levantou. Aí fico pensando assim. Eu devo ser uma porcaria de gente, né? Que às vezes a gente pega para orar 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 40 minutos. E nego já orou em 3. Falei, eu sou muito burro, porque até eu elaborar tudo. Só para agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Pelo casamento, pela bela esposa boazinha que o Senhor me deu. Às vezes ela bate em mim, Senhor, mas é para mim me corrigir, para mim melhorar minha vida. Obrigado pelo cachorro, pelo passarinho, pela comida. E nego em 3 minutos já fez tudo isso. Estamos perdendo a intimidade com Deus. Porque o mundo está nos engolindo de bota e tudo. A obediência traz a vida, a rebeldia traz a morte. Provérbios fala, a vida e a morte estão no poder da tua língua. Você vai viver daquilo que você fala. Para essa semana, o que nós queremos determinar para a nossa vida? Está na tua mão. Aliás, quero te parabenizar, porque em um final de semana prolongado, você pegou o domingo para vir adorar a Deus. E você que está viajando e está assistindo o culto, é porque, irmãos, membro da comunidade não tem desculpa. Chegou tarde em casa, está cansado, eu entendo tudo, irmão, de boa. Difícil hoje uma pessoa que não tem um bendito smartphone, que não consegue ver o culto. Ah, pastor, mas cheguei em casa tão cansado. Só, irmãos, presta atenção como é que é as coisas do Satanás. Só dorme na hora que está passando o culto. Acabou o culto, passa o sono. Aí, pastor Petit, Carlos, tá gordo, hein, mano? Vamos falar, Buda. Na saúde. Ô, Wilson, boa saúde também. Boa noite de saúde. Adriano está com uma saúde e tanto. Aí, sabe por que dorme? 1 Coríntios 11, 28. A gente lê uma vez por mês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Quando a gente não participa da ceia, que a gente não traz à memória aquilo que Cristo fez em nossas vidas, por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muitos que dormem. Esse sono é o sono da indolência. No mundo espiritual, você perde a visão das coisas espirituais. A coisa fica tão ruim que no mundo físico você não consegue mais prestar atenção nem num culto. Vem aqui, senta, dorme. Está faltando o poder de Deus na tua vida. Sabe por quê? Reflexo da desobediência. Pastor do céu, mas isso é muito difícil. Não é difícil. É simples. Começa a analisar a tua vida, peça perdão do que é pecado. Por isso que eu falo para você, eu antes tinha um hábito de assim, aliás, tenho esse hábito ainda, mas eu dei uma melhorada nele. Eu vou deitar um pouquinho antes de dormir e faço o que eu fiz hoje, que eu tinha que fazer, alguma coisa que eu não fiz, já tenho que lembrar para a mãe. Olha como que é o corpo da gente. Se eu não tiver compromisso nenhum cedo, eu durmo bem. Se eu tiver um compromisso e falar assim, amanhã eu preciso acordar a tal horário, não precisa nem do despertador. Pum, acorda cedo. Responsabilidade. Essa mesma responsabilidade a gente tem que ter com a gente. Vai dormir à noite? O que eu fiz hoje? Espírito Santo, fala para mim aonde eu errei. Pô, errou aquela hora, em tal ação, em tal coisa, me perdoa. Aí eu fiquei preocupado um tempo, falei assim, mas e se eu passar o dia inteiro errado e morrer no meio do dia? Ferrou. O erro pode ser culposo ou pode ser doloso. Vai que foi doloso. Vai que foi doloso. Quero que se exploda. Puxa vida, você quis explodir. Aí eu comecei tipo assim. Cada 4 horas, Senhor, me perdoa do que eu fiz errado. Falei, rapaz, e se eu morro nessas 4 horas? Aí ferrou. Irmãos, agora ando assim, Senhor, Deus abençoe minha vida. Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, agora me perdoa. Irmãos, porque a coisa é séria.
A salvação ou vai ser eterna, ou a perdição vai ser eterna. E o dia que nós chegamos ante o trono, não vai ter desculpas. Não vai ter nenhum ministro para tentar quebrar teu galho. Entendeu, né? Porque o único que pode nos absolver é o único que está dando a chance da vida inteira de se entregar a Ele. De entregar a vida na mão de Jesus. Nessa noite nós temos essa oportunidade. Conclusão do Salmo 128, versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e haja paz sobre Israel. Essa é a vida que Deus espera para você. Sabe o que eu quero te convidar hoje? Vamos aceitar o chamado de Deus para a obediência.